Hoje eu estou aqui com um grande amigo meu, colega de ministério, trabalha aqui no Passo da Areia há 10 anos como um dos pastores, e hoje eu chamei ele aqui para o quadro Entre Amigos porque eu quero conversar com o pastor Eduardo Botim. Boa tarde, meu Boa amigo. tarde, pastor. Que alegria. Esse mês de julho é um mês histórico para nós, porque você completa 10 anos de ministério no Passo da Areia. Passou voando, né? E eu queria, então, falar um pouquinho com você sobre isso. Queria que você começasse antes de ser pastor, né? Você chegou na igreja em 2001. Isso. Conta para nós um pouco da tua caminhada, né? De 2001 até 2010, por onde você passou, o que você fez, como é que foi a tua história com Jesus. Bom, então lá por outubro eu me converti, né? E depois disso, no ano seguinte, 2002, em fevereiro, fui batizado. E aí já, eu me lembro que logo nos dias seguintes, assim, recebi um chamado claro, assim, para ir para o ministério, numa celebração. E fiquei naquela expectativa de ir para o seminário, assim. Na época o seminário tinha todo um processo complexo para entrar, precisava ter 2 anos e tal, de conversão. Então eu fiquei naquele ano tentando servir em tudo quanto é ministério, até participava do louvor, etc. E depois, lá no segundo semestre, eu comecei a ajudar o pessoal que estava começando um PGM, lá, um grupo lá em Gravataí, né? Era um sonho de ter uma congregação lá, comecei a colaborar lá, né? E aí depois, então, em 2003, entrei no seminário, praticamente no mesmo mês que eu estava terminando a minha faculdade lá na URGS, e também, logo em seguida ali, 3 meses depois de começar o seminário, eu assumi a congregação lá em Gravataí, lá, né, como seminarista. E você ficou como missionário em Gravataí por 7 anos. 7 anos. Um trabalho que estava recém começando, né? Não. Um trabalho numa comunidade bem carente. Você tinha quantos anos na época? Eu tinha 20 e poucos anos, 23, eu acho. 23 anos, solteiro, começando o ministério, né? Muitos desafios. Conta para nós um pouquinho como é que foram esses 7 anos. Quais são, assim, as grandes lembranças que você traz daquele período como missionário em Gravataí? Sim. Me lembro de muitas coisas alegres lá, né? De aprender muito com as pessoas sobre humildade, né? Sobre capacidade de repartir as coisas, né? Eu vi pessoas muito pobres que a primeira coisa que pensavam quando recebiam alguma coisa era repartir com alguém, né? Então aprendi muito a depender de Jesus, né? Tinha tudo por fazer lá, né? As pessoas eram recém-convertidas, a estrutura era pequena, né? Os recursos eram poucos, então muita experiência de dependência de Jesus, né? Exatamente de aprender com as pessoas sobre compartilhar as coisas, sobre crescer junto, né? Sobre unir forças lá, né? Mas foi um tempo muito especial, assim. Eu me lembro particularmente de uma campanha de jejum e oração, que a gente estava replicando uma que estava sendo feita aqui, né? A gente fez lá. E naqueles 40 dias lá de jejum e oração, eu me deparei com muita manifestação demoníaca, assim, porque muitas pessoas estavam se interessando por Jesus, né, por se converter. Então, quando tu ia ajudar a pessoa a receber a Cristo, aconteciam essas manifestações, e a gente ajudou muita gente lá a ouvir o Evangelho pela primeira vez. Então foi... E foi nesse período que você casou, né? Enquanto você era missionário em Gravataí. Sim. Como é que foi essa transição da vida solteira para a vida de casado? Foi um tempo também que eu me lembro com muita alegria, assim. Eu conheci a Tati numa organização de um retiro lá. Ela era da primeira igreja batista de Gravataí, nós lá, uma igreja mais de periferia, e nós queríamos fazer um retiro de adolescentes, eles também, então fizemos juntos, né? Foi bem legal, assim, esse tempo de conhecer a Tati, de namoro e tudo mais, né? E depois que nós nos casamos, ela foi uma força muito grande para o ministério, assim, né? Até porque lá a gente sempre foi muito carente de pessoas para música, né? E ela conseguia tocar, cantar, começou a dar aulas lá de violão e começou a mobilizar as mulheres, né? Porque eu era um homem lá, solteiro e tal. Então foi bem legal, assim, foi uma força muito grande, né? E aí, em 2010, você, pastor Rogério Leite está saindo aqui da nossa equipe, né? Tá indo para um outro ministério, e aí nós convidamos você
para vir fazer parte da equipe, como pastor aqui, da nossa equipe aqui no Passo da Areia. Como é que foi essa vinda para cá, né? Depois de 7 anos como missionário? Também foi o ano que você foi ordenado pastor, né? Passou pelo concílio, se formou em 2009, né? Isso. Como é que foi essa transição na tua vida? Sabe que o teu convite para eu vir para cá foi um momento bem difícil, assim, porque eu amava o ministério lá, né? E eu tinha na minha mente, assim, durante todos esses anos, que eu tinha sido chamado para plantar igrejas, né? Era, na verdade, uma convicção forte do que Deus tinha me chamado para fazer naqueles anos, né? Então, eu estava, assim, com muita dificuldade para entender que tinha acabado meu tempo lá, mas Deus veio mostrando vários sinais, várias situações. Mesmo antes de receber o convite, Deus já estava me falando sobre algumas coisas que eu não devia começar lá, com relação à casa que nós tínhamos lá e tudo mais. Então Deus começou a me mostrar sinais claros, e a gente veio exatamente porque a gente teve uma convicção clara de que Jesus queria que a gente viesse para cá, né? Então... E no Passo da Areia, né, nós temos já um histórico de sempre ter uma equipe pastoral, né? Então, quando tu chegou, a equipe era eu, você, o Rodrigo Vargas, né, que já estava aqui com a gente, o pastor Rogério Bordim, que hoje não está mais conosco, e o TK. Como é que foi a transição de ser missionário, trabalhar sozinho, né, ter até falta de recursos humanos, para vir agora para uma igreja com uma equipe de pastores, né, sendo um dos pastores? Como é que você lidou com isso? Eu acredito que foi mais fácil porque eu nunca me desliguei da igreja, né? Eu sempre tinha contato com vocês, né? Participava das reuniões até de vez em quando, né? E tudo mais, então foi um pouco mais fácil por causa disso, né? Mas claro que foi uma adaptação, né? Mas no fim das contas, né? Eu me sentia muito bem trabalhando em equipe, assim, né? Comecei a entender que a Tati algumas vezes disse até que eu conseguia trabalhar melhor, né, em equipe do que na frente lá de tudo, né? Então foi uma adaptação até relativamente fácil, assim, né? Foi essa mudança aí, né? Que bacana. Aqui no Passo da Areia, nesses 10 anos, você já passou por várias áreas da igreja, né? Você trabalhou na área de pequenos grupos, trabalhou na área de evangelização, né? Também ajudou muito, né, na área social, quando nós fundamos o Instituto Passos, né, que foi em 2010, né, logo que vocês vieram para cá. Fala um pouquinho dessas áreas, né? Quais são, assim, as suas experiências que você lembra na área, tanto na área de discipulado, de pequenos grupos, de evangelização, área social? Fala um pouquinho sobre essas experiências que você teve conosco. Eu sempre gostei muito de trabalhar nessa questão social. Até o meu trabalho lá de conclusão no seminário foi falando sobre isso, sobre a importância da igreja se envolver com os pobres, né? Então a minha participação lá no Instituto Passos, assim, era uma alegria para mim, né? Poder participar. Eu algumas vezes tinha interação com as crianças lá, dei algumas aulas de reforço escolar, né? Mas trabalhava naquela parte financeira exatamente por uma questão assim de responsabilidade com relação à questão social, né? Também foi bem legal a experiência que eu tive lá na fase, durante 5 anos lá, visitando os internos lá, semanalmente, tal, com alguns irmãos aqui da igreja, também uma experiência que marcou bastante esse meu ministério, né? E depois esses momentos de pequeno grupo também, né? Eu acho que uma coisa que todo mundo deveria experimentar, né? Você vive aquela igreja apostólica nas casas, né? E a gente viu muita gente se converter, né? Se aproximar da igreja através do grupo, né? Na nossa casa, nas reuniões que a gente fazia, nos eventos pontes, né? Que a gente usava aquela linguagem lá. Então, fiquei bem feliz lá de ver pessoas se formando líderes de PGM e depois abrindo seus próprios PGMs, assim, né? Então, PGM e discipulado foram coisas Uma muito experiência boas que você teve, né, aqui conosco, foi que nesses 10 anos Deus te levou para algumas viagens missionárias, né? Sim. Você foi para Cuba, você foi para os Estados Unidos também para participar de um treinamento. Como é que foram essas experiências fora do país, a partir daqui você indo para outros lugares? Sim. A viagem de Cuba foi muito marcante para mim, assim, né? Eu tava até olhando umas fotos essa semana, né, sobre
essa minha trajetória, né? A viagem para Cuba foi extremamente marcante de ver um povo com pouquíssimos recursos, né? Mas com muita fé, né? Muita vontade de fazer, de se dedicar. Um povo até, de certa forma, perseguido pelo governo, né? Por causa da sua fé. E a determinação deles, assim... Eu me lembro de naquela viagem, foi uma viagem de uns 15 dias, eu acho, né? Eu me lembro de ter chorado todos os dias, em momentos diferentes, assim. Essa semana eu tava me lembrando de alguns momentos, né? Que eu me emocionei muito, assim, que chorei muito, né? E posso até citar um momento, assim, marcante, né? Nós estávamos lá numa casa muito pequena de madeira, devia ter só 2 cômodos e um banheiro separado nos fundos, assim. E quando nós chegamos àquele cômodo principal, estava cheio de crianças. E o dono da casa estava feliz por receber tantas crianças e alguns pais. E ele contabilizava até o número de bíblias. E quando nós fomos para o fundo lá da casa, junto com os irmãos aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, que tinham ido com a gente, nós estávamos lá em círculo conversando e tinha uma estrutura, um pedaço de uma estrutura que ele estava tentando aumentar a casa para que servisse melhor a congregação lá, que ele sonhava em ter lá, né? E um irmão que estava com a gente perguntou: quanto tu precisa para terminar tudo aqui, né? E ele disse $250, né? E ele está, mas e o telhado aqui, tu precisa de quanto para fazer todo o telhado aqui? E ele disse, acredito que uns $100, né? E esse irmão tirou então uma nota de $100 que ele tinha no bolso e deu para ele, né? E ele recebeu aquilo ali e ele dizia glória a Deus. E as outras pessoas, ficou todo mundo sem palavras, chorando, assim, né? Nós em círculo ali, nós nos olhávamos e chorávamos, e eles diziam aquele glória a Deus, né? Glória a Deus. Que bacana. Então, um negócio muito marcante, assim. Essa viagem foi muito especial. E também, tu teve indo também aos Estados Unidos, né? E eu queria que tu linkasse também, porque nesses 10 anos você teve um envolvimento com a Bernadette e com o Jeff. Tanto é que vocês têm até hoje uma amizade, né? Bem profunda. Fala um pouquinho também sobre a participação, né, da Bernadette na tua vida e a tua viagem para os Estados Unidos. Sim. Naquele começo, quando eu estava recém vindo para cá, eu acho que até foi no ano anterior que eu conheci eles, né, através até do pastor Gaiki, que ele indicou para que eles viessem aqui e tal, né. Então, aquele ano foi marcante para mim porque a história deles mudou a minha, né? Então, o testemunho deles assim impactou a minha vida para sempre, né? E cada contato que eu tinha com eles nos anos seguintes, eles acabaram vindo diversas vezes para cá, eu acho que umas 5 ou 6 vezes, né? E cada contato que eu tinha com eles, cada temporada que a gente passava juntos, assim, eu crescia muito, assim, na visão de como Jesus pode trazer alegria apesar de limitações graves, grandes, né, e tudo mais. Esse tempo com eles, assim, sempre é muito especial. Agora, recentemente, eles fizeram uma live em virtude da pandemia, né, e assistindo a live deles, já recebi muito de Deus de novo, assim, testemunhos que eles têm para contar, né. Então isso foi uma coisa que marcou muito o meu ministério. E essa viagem para Orlando foi um presente de Deus muito grande, assim, né. Eu fui convidado para ir para lá para fazer a tradução, né? E na verdade nunca traduzi nada lá, né? Então fui convidado para fazer tradução e chegando lá me surpreendi com uma reunião de cristãos de 125 países diferentes do mundo, né? Então foi uma experiência muito interessante. Conversei com cristãos do Vietnã, da China, das Ilhas Fiji, da Romênia, né? Então foi uma experiência única, assim. Outro assunto que eu queria tocar contigo é que o Eduardo tem uma marca aqui na nossa igreja. Quem acompanha aqui os nossos cultos sabe que ele sempre se apresenta da seguinte forma: oi, eu sou o Eduardo, um cristão em recuperação, e assim ele segue. Eu queria que tu falasse para nós sobre a importância, o impacto que teve na tua vida o Celebrando Restauração, o Retiro Recomeçar, como isso ajudou, né, você a chegar e a ser quem você é. Me lembro que anos atrás, não consigo me lembrar exatamente que ano, a gente começou a ser dirigido por Jesus aqui como igreja para começarmos a colocar nosso foco maior em discipulado, nos grupos e também na transparência, né? E essa questão de participar do Recomeçar foi extremamente impactante para mim, né?
Eu estava lá e assistia, né, a proposta, sabendo que era o que Jesus queria de nós, a gente sabia daquela teoria, mas estava ali a oportunidade de colocar na prática o que a gente já sabia, né? Isso foi muito marcante na minha vida, mudou completamente a minha forma de ver as coisas, a forma de ver o cristianismo, né? E depois o Celebrando a Recuperação foi algo assim que complementou, vamos dizer assim, foi uma oportunidade de viver um processo permanente na minha vida, né? Como a gente está envolvido no ministério, a gente participa ano após ano do processo e a gente cresce a cada conversa, a cada pergunta que a gente faz a nós mesmos, assim, a gente cresce muito, né? Então, esse processo constante de reavaliação, arrependimento e perdão é uma coisa incrível, como tem transformado a minha vida a cada dia, assim, a cada reunião do CR. Eduardo, ministério a gente não faz sozinho, né? Você tem várias pessoas que te ajudam no teu ministério, né? Que dão apoio, suporte, mas eu creio que uma pessoa que te dá muito apoio é a Tati. Fala para nós um pouquinho sobre o papel dela no teu ministério nesses 10 anos aqui no Pasto da Areia. Sim. A Tati... uma vez uma irmã usou num PGM que a gente liderava lá uma expressão, né, dizendo que a Tati era a vitrine da família, né? Era tipo, porque eu tenho dito para ela isso, né, que ela talvez seja mais conhecida do que eu na igreja, né? Porque ela é uma pessoa cativante, simpática, extrovertida, né? E eu ainda tenho lutado com essa questão da introversão e tudo mais. Já melhorou bastante, né? Já. Sim. Então, ela ajuda muito, assim, principalmente nas minhas falhas de caráter, ela sempre tem me ajudado, ela sempre tem me dado toques, direções, né? E todas as vezes que eu preciso, né, abrir alguma coisa e pedir uma opinião, ela é a pessoa certa porque ela é sincera, eu sei que ela transmite com amor o que ela quer me mostrar, né? A Tati foi extremamente importante para o meu ministério, né? Eu orei muito a Deus, assim, só Deus sabe quanto eu orei, porque eu queria que Ele me mostrasse a pessoa certa, Ele me ajudasse a escolher. Eu sei que a escolha era minha, mas eu queria muito que Ele me orientasse, que Ele me ajudasse, né? E eu, cada vez mais, me convenço de que ela foi uma pessoa extremamente escolhida por Deus, enviada por Deus para me ajudar em tudo, né? E no ministério também muito. Ela está sempre junto no CR, em todos os ministérios que eu participo, ela quer ser ativa, participar, apesar de ela já ter os dela, né? Especialmente o Instituto Passos, né? Ela está sempre muito disposta a me apoiar, me ajudar, me encorajar. Né? Que legal. E também nesse período de 10 anos você virou pai. Eu queria que tu também falasse para nós um pouquinho sobre a experiência de ser pai de Ismael, né? Enfim, como isso marcou a tua vida e como isso também transformou a tua vida. Sim. A experiência com o Ismael também foi bem marcante, porque foi uma direção clara de Deus para nós, assim, né? A gente vinha lá tentando engravidar há anos e Deus começou a nos mostrar que talvez o caminho fosse outro. A gente apadrinhou o Ismael, nós decidimos nos tornar padrinhos dele, e o processo de escolher o Ismael também foi uma coisa muito dirigida por Deus, assim, já contei algumas vezes aqui na igreja, né? Então a gente tinha a convicção de que Deus queria que a gente apadrinhasse ele, e durante esses encontros que a gente tinha a cada 15 dias, durante a semana e tal, no final de semana, a gente começou a ter a convicção de que ele era a pessoa, e essa experiência aí tem sido muito legal, assim. A gente tem se alegrado muito com o crescimento dele, assim, né? A gente pode enumerar muitas coisas que ele cresceu muito na capacidade de entender as coisas, na capacidade de entender também os valores cristãos, assim, né? A gente pôde ver ele ser batizado, né? Estava olhando algumas fotos essa semana lá na outra sede, né? E como a gente fica alegre, assim, de ver ele crescendo na fé, a gente podendo ajudar de alguma forma, podendo colaborar, né? E ele tem se mostrado um filho, assim, muito ensinável, assim, muito interessado em nos ouvir e tudo mais, né? E se interessando pelas coisas de Deus, né? A gente estava até falando que ele tem participado aí das orações às 6:30 da manhã, e é iniciativa dele, a gente não força, né? Então, a gente fica feliz. Bem, Eduardo, 10 anos, eu estou muito feliz de servir ao teu lado. Você é um amigo, é alguém que eu respeito, admiro, que eu tenho a alegria de te acompanhar já há quase 20 anos, né? Tu chegou em 2001 aqui na igreja. Sim. Eu te vi tu se converter, eu vi você dar os primeiros passos na fé, vi você ser missionário em Gravataí, casar, enfim, servir conosco. Hoje você tem aqui na igreja muitas responsabilidades, muitos envolvimentos.
E eu estou muito feliz que nós possamos estar servindo juntos. E meu desejo é que Deus nos prolongue os dias e nos dê ainda muitas experiências e alegria juntos. Eu queria terminar então te ouvindo sobre esses 10 anos, né? Como resumir esses 10 anos, né, de ministério aqui no Passo da Areia? Que palavra que você deixa para nós, para a igreja, para os teus colegas de ministério? Sim. Uma palavra que eu queria deixar para ti, pastor, é que é uma palavra de agradecimento, assim, porque tu também foi uma pessoa, talvez a segunda pessoa depois da Tati, assim, que teve mais relevância na minha vida, assim, como cristão, como pastor, né? A tua confiança em mim, me deixando assumir responsabilidades grandes aqui, né? E vamos dizer assim, apesar de todas as falhas que eu tenho, né, te vejo com muita paciência, assim, me lembro de uma ou duas vezes que tu se irritou comigo, assim, né, mas muita graça, muita paciência para ensinar, para ajudar, né, para encorajar e tudo mais, né, e tu tem sido uma boa referência, assim, né, de como eu posso subir de nível, né, eu olho para ti e sempre vejo como eu posso crescer, né, então quero te agradecer muito por isso. E o ministério aqui no Passo da Areia é um ministério leve, né? Eu fico feliz de poder participar de uma igreja saudável, onde eu não sofro as acusações, né, que não vêm de Deus, eu não sofro, né, as pressões que não vêm de Deus, né, mas fico num ministério leve, num ministério, né, de amor, de graça, de compreensão, né, onde tem possibilidade de arrependimento, de confissão de pecados né, um ministério de compaixão mesmo, de graça, de perdão, né, um ministério de recomeço. Eduardo, tamo junto. Valeu, maravilha estar contigo. Deus te abençoe. Deus abençoe. Valeu, gente. Deus abençoe você também.